Fala, galera do Podcast Sul, estamos ao vivo e gravado e a cores aqui para falar do Atlético Paranaense com Rodrigo Feres, Napoleão de Almeida. Napoleão de Almeida, que é a voz do Campeonato Paranaense na N Sports, narrou mais um jogo do Atlético e a gente vai falar do Furacão, projetando a temporada 2024. Seja bem-vindo, Napoleão de Almeida, aqui ao canal, né, exclusivo aqui do Atlético, tem um canal exclusivo do Coritiba, dentro do Podcast Sul, e aqui agora a gente está falando do Furacão. Você narrou, acho que é o segundo ou terceiro jogo já do Atlético nesse estadual, o último agora contra o Cianorte 1-0. Seja bem-vindo, Napo. Boa noite, Pinduca. Um abraço a vocês. É legal estar aqui falando com vocês no Podcast Sul, agora com essa proposta, né, mais pensando em Atletiba, né, que é um público que a gente tem uma relação há mais tempo juntos. Olha, esse foi, acho que o terceiro jogo, né? Teve um jogo que eu fiz que ele não teve exibição, isso aconteceu com o Coritiba também, para o Brasil ao vivo, né? Então a gente só fez para fora do país e depois ele passa na N Sports, na Sky Mais em VT, né? A gravação. Eu vindo para casa, dirigindo, ouvindo vocês, afinal de contas, esse é o melhor pós-jogo do futebol paranaense em atividade, né? Eu tinha, gostaram, né? Seu sorrisinho tímido aí. Eu tinha ouvido um pouquinho do que o Feres dizia, e você também, e eu tenho a impressão que, pensando no Atlético, né? O jogo de hoje ele tira algumas coisas para futuro, né? Outras a gente não deve se apressar a concluir. Talvez o Babi seja uma delas, né? Eu acho que tem gente que já mostrou que não consegue render na expectativa que o Atlético deseja, ou que a gente imagine que o Atlético deveria desejar, em termos de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e neste ano a Sul-Americana. Hugo Moura, por exemplo, é um volante brigador, pegador, mas muito limitado com a bola nos pés. Então, não é um jogo de estadual que vai mudar isso. Acho que ele cumpriu a função de descansar as melhores alternativas, jogando um jogo secundário na métrica da temporada, né? O Eric, todo mundo já conhece, muito esforçado, decisivo no jogo de hoje, ali com roubada de bola, buscando o avanço. Então, também não é um jogo desse jogando mal ou bem, né? Acho que o Gamarra também já é um jogador que o atleticano deveria ter na conta de que, beleza, contratação boa. O Léo Link é bom goleiro, né? O Madison todos conhecem. O Julimar, um garoto que ainda não aproveitou as chances, é cedo para condenar. O Jader fez o gol, é a mesma coisa, né? Também cedo para empolgar. Acho que quem tem até rendido um pouco mais, não muito, né, nas mãos do Osório é o Coelho, mas tem rendido mais. Então, é um jogo de conclusões muito... poucas conclusões. E o que eu ouvi que vocês já falaram aqui que me chamou a atenção foi principalmente o fato de que, em 2023, movido pelo desejo de consagrar Paulo Turra como um bom treinador, o Atlético surrou o elenco no estadual. Fernandinho fez, sei lá, todos 17 os jogos. jogos e 19, Pindu. É muita coisa, né? Então, isso, quando leva para o brasileiro, faz a diferença. E o Osório, claramente, 5 jogos, experimentando, rodando, descansando, faz parte. Então, acho que a conclusão é essa. Agora, precisa ainda contratar, né? Precisa de um meia de armação, que seria o Vitor Bueno, para ou jogar junto com o Zapelli em alguns momentos, ou alternar com ele sem cair muito a qualidade. O Atlético não gosta no elenco. Eu acho que a mudança do esquema para 3 zagueiros hoje, por exemplo, fez com que o Cianorte abrisse espaço e fosse buscar uma vitória. Ela saiu para o lado do Atlético, mas poderia ter saído para o lado do Cianorte, não fosse uma defesa do Léo Link. Então, o Atlético se expôs com 3 zagueiros e 3 atacantes. 3-4-3 é um esquema muito aberto ali. E acho que o Atlético não gosta, por opção da diretoria, de pensar futebol. Já era antes do Osório isso, de ter 2 meias, porque quando tinha Terans e Bueno, liberou o Terans. Depois ficou com Bueno e Sapelli, liberou o Bueno. Então, parece que a diretoria não vê futebol desse jeito. E acho ainda que, em termos de trabalho do Osório, não dá para tirar nenhuma conclusão. Eu vejo o time jogando de um jeito muito parecido, nesses jogos que eu fiz, 3 até aqui, muito parecido com o time do Wesley Carvalho. É quase o mesmo jeito de jogar, né?
2 pontas abertos, uma tentativa de referência, sai muito da área, né? Não tem um 9 clássico. O Pablo chegou a marcar lateral no jogo anterior, aí, que foi contra o Galo Maringá, que eu transmiti. E bola longa, bola quebrada, né? Você não tem uma evolução da defesa, é o lateral fazendo facão no fundo, se o Fernandinho tá, a bola chega, se não tá, não chega. Então eu não consegui ver diferença ao que você falhar, já tem a cara do Osório. Não acho que tem. Por enquanto está a gestão de grupo e conhecendo quem está por aí. Ô, Napo, uma grande dúvida que a gente tem sobre o trabalho do Osório, você que está em São Paulo, acompanhou ele mais de perto aí no tricolor do Morumbi, quando ele passou pelo São Paulo. Mas, por exemplo, eu acho que cada atleticano que visita aqui o Podcast Sul, ele está ansioso para ver um 11 melhor. Pegar os 11 melhores que o Atlético tem nesse elenco e colocar lá, você é o goleiro, que eu acredito que você é o melhor, você é o lateral direito, que eu acredito ser o melhor, ou seja, um 11 titular. E nesse começo de temporada ele está girando, né? Esse 11 é utópico, não existe, só existe na cabeça do torcedor. De cada jogo que passa ele muda. A pergunta é, quando ele fala assim, eu gosto de rodar o elenco, eu creio que estamos falando de assim, como são várias competições, eu preciso ter peças à altura para substituir. Mas eu acredito que ele vai ter um 11 titular. Que ele vai ter, por exemplo, se o Atlético tivesse uma final hoje, ele não ia colocar o time da final diferente do da semifinal, creio eu. Né? Ele deve ter um... Não sei. Não sabe? Essa é a minha dúvida. O Osório é muito, muito querido pelo São Paulino, porque ele pegou um time que não era ruim, né, 2015, mas desacreditado por muita gente, uma situação similar à do São Paulo ano passado com o Dorival, e que chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, só que aí ele recebe um convite para a Seleção do México e realiza o sonho de dirigir um time na Copa do Mundo e aceita e larga o projeto do São Paulo pelo caminho. Ele mesmo já falou várias vezes que essa oportunidade no Atlético era um sonho antigo, nem tanto pelo Atlético, mas muito por voltar a atuar no futebol brasileiro. Só que na passagem dele aqui pelo São Paulo, teve coisas como, por exemplo, botar o lateral Carlinhos como ponta, né? Coisas que eu vendo aqui e conversando com os meus amigos que são são paulinos, me remeteram um pouquinho ao trabalho, o atleticano talvez vá se lembrar, do Juan Ramón Carrasco, que muitas vezes experimentava. Hoje, em algum momento do jogo, vocês podem ter percebido, o Coelho foi meia, né? No jogo passado, o Pablo entra como 9, faz o gol e imediatamente vai trabalhar como meia, inclusive volta quase como volante. Então, o Osório ele faz muito isso. Ele tenta experimentar. O Wesley já vinha trabalhando com o Coelho como lateral há bastante tempo, né? Mas será que não é para não ter um elenco também, Napa, assim? Eu acho que ele gosta de experimentar. A fama do Osório é essa, entendeu? Se você der 2 laterais, 4 zagueiros, né? O outro da esquerda, 2 centroavantes, 3 tal, ele talvez em algum momento ele peça para o Sapelli ser ponta, porque ele gosta de fazer uma experiência de algo. Isso faz parte do trabalho dos técnicos. Ainda muito cedo para julgar, mas veja, já tem alguns exemplos, né? O Gamarra não foi lateral esquerdo em algum jogo aí? Foi. Hoje, inclusive, né? No segundo tempo. Depois que é o pior momento, né? Do Atlético no jogo, e porque coincidência acaba achando o gol ali numa jogada individual que o Sapelli põe. O Babi, não sei se faria o gol, né? O zagueiro vai muito bem, ele domina muito em cima do goleiro, eu acho, na hora de dominar. Eu não sei se ele teria espaço de finalizar, mas acaba que o zagueiro vai muito bem e tira a bola, só que aí o Jader aproveita e faz o gol. Então, eu acho que é tudo muito experimental ainda, mas acho que o atleticano deve ter em mente que ele tem um técnico criativo, tá? Que em algum momento ele vai irritar o torcedor com alguma mudança que possa dar certo ou não. Né? Por outro lado, que é respaldado, né? Vai, Bidu. Não, deixa eu só colocar o Wendel Matos aqui, que ele fala, esse Osório está com um cara que vai pôr tudo a perder com esses experimentos, em competições fortes que temos que ter os melhores em campo. Porque, tipo assim, é um tema que eu trouxe na abertura do pós-jogo contra o Cianorte, trago aqui para esse recorte especial aqui do Atlético, porque é o seguinte,
você não contrata o Mastriani, por exemplo, acho que todo mundo tem na cabeça que o Mastriani é o 9 e vai ser titular. Vai jogar o máximo que puder, né? Vai ser sacado do jogo quando nitidamente ele estiver cansado fisicamente, algo desse sentido. Não tem rodagem para isso. Você não vai ficar rodando goleiro, pô. É Bento e ponto. É o Mastriani e ponto. Mas aí eu acho que é um pouco também o técnico que chega, isso é uma coisa, serve para qualquer treinador e em qualquer clube, tá? Quando ele chega, o que o técnico traz de novo, além das próprias ideias? A oportunidade de jogadores que não estavam jogando, jogarem, né? Então, esse momento, ele é muito experimental, não tenho dúvidas disso. E o Léo Link foi titular em parte do Brasileiro, porque o Bento estava machucado. Num jogo em que você vai viajar, que os caras pegaram, acho que até um acidente na estrada, né? Levaram 9 horas para chegar até Cianorte. Eu já fiz essa viagem algumas vezes, né? Porque tenho família em Maringá, já acabei indo para lá também, para Cianorte. De Curitiba é longe, bem longe, né? Então você acaba que descansa até mesmo o goleiro, dá uma chance para o cara jogar, para o goleiro entrar e falar assim, pô, também estou me divertindo aqui, também faço parte do campeonato. O que eu ia falar do Osório, que na verdade, assim, né, como o Napo falou, ele é um técnico controverso, né, cara, tipo, é amado e odiado, vamos dizer assim, né, só que eu acho que é muito cedo, como o Napo falou, tá no começo do trabalho dele, ainda tá não tem todos os jogadores à disposição, então a gente só vai poder realmente cornetar, ou o torcedor realmente, né, chiar contra ele quando você tiver todas as opções e ele escolher jogadores errados, ou sabe, o Atlético ele tem, historicamente, essa questão de poupar, né? O Napo sabe, o departamento lá de fisiologia, até o Eduardo Batista foi demitido, né? Filho do Nelsinho, né? Porque foi contra uma decisão lá interna e acabou levando o time, né? O Napoli, acho que contra o Atlético Goianiense, até o Atlético até venceu o jogo. Foram uma sequência de 2 jogos, Atlético Goianiense e Mineiro. O Atlético não vou lembrar agora, mas tinha estreado 4 jogos sem vitória, ou 5 no Brasileiro, e a situação estava ficando ruim. Ele rompeu, entre aspas, com a ideia da diretoria, ganhou os 2 jogos dos 2 Atléticos fora, exato. E aí é demitido na volta. Jogou do Walter até no fim, né? Se eu não me engano, foi alguma coisa assim. Mas o Osório, né, cara, tipo, ele faz um trabalho espetacular no Atlético Nacional ali, que ele que forma aquele Atlético Nacional que dominou a América 2, 3 anos, né? Ele ganha da Copa Libertadores, 15, né? Se eu não me engano. 16 foi o River, né? O River. Não, 16 é quando o Atlético Nacional ganha e talvez ganhasse as 2 competições, mas infelizmente foi o ano do acidente da Chapecoense. 16, exatamente. Foi exatamente. Na época ainda podia jogar Libertadores e Sul-Americana. Isso, eram semestres diferentes. O Atlético Nacional ganha a Libertadores e chega à final contra a Chape, mas todo mundo sabe a história, e aí eles resolvem nem dividir o título, eles concedem o título à Chapecoense. O que me chama a atenção no Osório também, né, lendo sobre ele, né, entendendo a carreira dele, é que ele é um técnico que ele não é acostumado a derrotas, sabe? Ele não gosta de perder. Por que eu falo isso? Porque, cara, tipo, a gente viu ano passado, né? Tudo bem, o Wesley Carvalho não é técnico, jogaram ele numa fria, mas, pô, risadinha na coletiva, depois de perder, jogando mal, 6, 7 jogos sem vitória, falando que era bom e tal. O Osório é um técnico que não dorme se ele perde o jogo, né? Tanto que ele explica, fala aí, até, acho que tem livro, tudo, que ele tomou 7 lá do México, ele ficou 2 dias sem dormir e ficou horas conversando com o Marcelo Bielsa, que é um dos alicerces dele na carreira, né? Marcelo Bielsa, atual técnico da seleção uruguaia, sobre isso, o que ele poderia fazer para melhorar e tal. Então é legal isso aí, é um técnico estudioso, né, cara, que não vai se conformar com a mediocridade. Eu acho que é isso que o Atlético também está buscando. Se vai disputar título, se vai ser campeão, é muito cedo para a gente falar. A gente sabe, o Napo já falou aqui na chegada dele aqui na live, que tem que contratar, né, cara? A gente sabe que brasileiro, Copa do Brasil, o buraco é mais embaixo, né? Tem que contratar mais, mas não tá tão longe na minha visão. Acho que com mais 2, 3 contratações, o time já tem um corpo, né, para pelo menos ser bem competitivo. O Atlético, no início de 2023, ele chegou com o cartaz de ser o vice-campeão da Libertadores e com um elenco que tinha peças como Terans, como Kelvin, como o Vitor Roque, que foi embora, o Vitor Bueno. Então ele tinha um time pronto, uma continuidade com um técnico experiente e pelo menos 4 peças titulares que acabaram saindo. E naquele momento eu considerei o 4º melhor elenco do Brasil, ou entre os 4.
porque Flamengo, Galo, em termos de nome, e Palmeiras, em termos de organização e volume, né, de peças que você troca e não cai, tão acima dos demais. Hoje essa realidade é absolutamente diferente. Hoje o Atlético está remontando um time, eu tenho dúvidas em qual lugar entre os 10, porque você pode colocar à frente, pela mesma razão, o Fluminense... Coloca em sétimo, hein? O Fluminense está acima. Internacional contratou muito bem. São Paulo. Poderia ter sido ele, Inter, o campeão da Libertadores, né? Acabou não sendo. Então, São Paulo, campeão da Copa do Brasil, melhorou muito. Tem um jogador que é o Lucas, que é espetacular. Então, já estamos colocando 7 na frente, né? 6, né? Os 3 mais esses, né? 3. 6. E a partir daí, você tem que pensar que o Grêmio tem, sem o Soares, um elenco parecido, tem boas peças ali, dá para discutir o Grêmio com o Atlético, o Fortaleza você discute com o Atlético, né? O Botafogo você discute com o Atlético. O Cruzeiro está se reforçando bem, se vai dar certo ou não, outra história. Outra história. O Vasco você começa a discutir, porque o Payet chegou, eu sei que o Vasco perdeu hoje, né? Estava perdendo, pelo menos não vi até o fim do jogo, mas esses times, o Bahia se reforçou muito bem. Então, assim, a régua subiu. O Atlético perdeu peças, a régua subiu. Tem gente que elogiou o mercado. Eu não conheço o Léo Godoy. Não sei, ele pode dar certo, pode não dar. O Mastriani começou a temporada metendo 6 gols, né? 6 gols. O América não é um primor de time, mas era um time até montadinho, acabou caindo ano passado. A bola chega para o Mastriani, se ele no atual formato de jogo do Atlético? Esse é o ponto. Boa pergunta, não está chegando tanto, não. Então, se a bola chegar para o Pablo, ele faz o mesmo tanto de gol que o Mastriani supostamente faz? Talvez não. Um 9, acho melhor. Hoje chegou mas a bola vai chegar? Chegou uma para o Pablo, que até que eu falei com o Piduca aqui antes de você chegar. Eu falei, se é o Mastriani, acho que era caixa naquela cabeçada para fora ali, que é um dos pontos fortes dele, né? E não é. Se você pegar o jogo passado do Atlético, foi o Pablo que deu a vitória numa bola que chegou e ele guardou. Ele não precisou de 2 chances, ele precisou de uma. Então o futebol é muito dinâmico. E eu até comentava, não sei se foi com você, Rodrigo, ou com o nosso Guilherme Maneira, que também é aqui do Podcast Sul, que, por exemplo, tava uma gritaria em cima do Vitor Roque. O menino não faz gol, o menino faz... Cara, o Vitor Roque, de cada 6, 7 chances, ele vai fazer um gol que tá ótimo. Se você marcar um gol a cada 6, 7 oportunidades claras, né? Você vai ser um puta de um goleador, né? E tá aí, né? Provou hoje, marcou o seu primeiro gol. E o atacante vive disso. Então, se o jogador só tem uma chance de gol num jogo inteiro e ele não faz, não significa muita coisa. Ele tem que ter a chance. Depende, né? Depende. Eu acho que na temporada Romário, por exemplo, criou, né? O Pablo, por exemplo, é marcado lá no São Paulo por ter perdido um gol contra o Palmeiras, mas se você pegar os números do Pablo... Valeu a Libertadores aquele gol, né? Valeu a Libertadores. Mas se você pegar Mas ele foi artilheiro do Paulistão. Foi. Né? Então aí que tá. Que não é pouca coisa. Eu acho ele bom jogador, tá? Eu acho que o atleticano compra uma antipatia que não pertence ao Atlético. O fato dele perder esse gol que marcou ele no São Paulo não invalida a ótima participação dele com a camisa do Atlético. Mas a gente, como a gente, estava no Batel Grill outro dia, né? Gente como vocês, eu não tenho dinheiro para ir lá. Deixa eu só aproveitar aqui, eu quero mandar um abraço pro Bruno, que está nos assistindo aqui. O Bruno é irmão da Rafa, que trabalhou comigo na Band, hoje está na RIC, que chegou em casa e olhou na sala, estava o irmão assistindo o Podcast Sul na televisão. Obrigado, Bruno aí, atleticano, sempre acompanhando a gente. Obrigado, Brunão. Vai, segue aí, Napa. Eu ia falar só rapidamente sobre o Roque, que tem 18 anos e levou, 6 jogos para fazer um gol no Barcelona, né? Não atuando em 90 minutos. É um desespero, né, para que o Roque dê certo no Barcelona. Vejam só, gente, ele tem 18 anos, o Barcelona está uma porcaria de um time, o Xavi já falou que vai embora, e o menino meteu o primeiro gol dele hoje. Ok, ele tinha perdido nos jogos anteriores, eu até vi um dos jogos aí, não lembro contra quem, ele perdeu um gol meio cara a cara, no primeiro lance dele,
Mas faz parte. Ele está num outro nível de futebol, Vitor Roque. E para o Atlético é passado também. Eu acho que o que importa aí para o Atlético precisa realmente de mais alguma coisa. Digamos o seguinte: para brigar pelo título da Sul-Americana, ele está atrás de alguns concorrentes que a gente já sabe de cabeça. Ele está atrás em padrão de jogo do Fortaleza, ele está atrás do Internacional, né? E está atrás, não sei, o Boca não se classificou para a Libertadores, mas é o atual vice-campeão, né? Então também, né? É um time muito forte. Então, Racing foi muito bem também. Então, assim, precisa demais, né? Para chegar na Sul-Americana, que acho eu é o grande projeto. Copa do Brasil não vou nem falar, porque aí é mais difícil ainda. Agora, para a gente encerrar, né? Eu provoquei aqui o Napo de alguma maneira na relação do 11 titular. Eu vou colocar ele numa saia justa e vou colocar você também, Rodrigo, que aqui ninguém passa vergonha sozinho, né? Napo, se você não fosse Osório, porque o Osório não gosta de um 11, se você fosse o Napoleão de Almeida, fosse escalar o 11 titular do Atlético com tudo que tem hoje, quem seria o teu 11 titular? Eu tenho certeza que o teu 11, o 11 do Rodrigo e o meu 11, 80% do time é igual. Não, vocês vão ter que me ajudar, porque eu não decorei. Então eu vou fazer o seguinte: vai lá. Ainda, né? Então, mas o que eu faria? Bento é o goleiro, né? Aí tudo bem. Linha de 4. Linha de 4. Na direita eu não conheço o Léo Godoy. Não sei quem é. Mas vai por mim, vai nele. Olha. Mas colocaria o Léo Godoy? Se chega com cartaz. Mas foi o lateral que mais deu assistências na última temporada na América do Sul. Então tá bom. Então vamos de Léo Godoy, mas eu não conheço ele. A defesa é Gamarra e Heleno. Essa aí acho que já está consagrada, né? E a esquerda o Atlético tem um problema, hein? O Esquivel. Esquivel. Pronto. Rodrigo, você discorda dessa formação? Perfeita, essa aí que então, é a minha também. É a minha também, eu acho que a do Bruno, que está nos assistindo aqui, de toda a galera aqui. Vai, os dois volantes, tá? Você jogaria com dois volantes. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes eu jogaria. Tá? Não jogaria com 3 atacantes. Não jogaria com 3 atacantes. Seriam Eric Fernandinho. Imagina. Eu também. Você também, Rodrigo? Também. Também. Então tá igual. E aí, Santana e Sapelli. Santana tá no meu também. Na verdade, assim, eu até pensei nisso, né, cara? Tipo, da questão do esquema, né? Do 4-4-2, vamos dizer assim, com algumas variações dentro do próprio jogo. Mas eu não vejo o Osório ele abrindo muito mão dos pontas, tá? Esse Osório. O Osório não tem 11, é o nosso time, Rodrigo. Tudo bem, é que os pontas do Atlético também, cara, tipo, eles não estão dando a resposta que a torcida esperava, né? Há 2 anos já o torcedor tá aí sofrendo, entre aspas, aí com o Canóbio e com o Coelho. O Canóbio que teve uma proposta recusada agora da diretoria do Atlético, né? Que o Granada queria ele lá. E o Atlético recusou. Seria uma venda explosiva, né? Programa. Ia ser complicado para os caras lá. Mas eu não sei se eu não gosto também do esquema com 3 zagueiros, né, cara? Se a gente pegar aí numa história desse século, o Atlético ele se deu bem com 3 zagueiros, né? 2001, mas você não pode ter 3 zagueiros e 3 atacantes, né? Aí, sim, meu amigo, aí fica um buraco. Teria que ser o 3-5-2 mesmo, né? Teria que ser o 3-5-2. Então, vamos pegar o time do Napo aqui, ó. Ele botou o Alex Santana. Quem que você colocou ali do lado do Alex Santana? O Sapelli? Sapelli. O teu ataque, Napo, seria o quê? O Canóbio e o Mastriani? Não, Pablo e Mastriani. Olha que engraçado vai ficar isso aqui. Então, Napo, até o Eric e Fernandinho igual. Você também. Você jogaria com o Alex Santana, Rodrigo? Não. Eu jogaria com o Eric, Fernandinho, né? O Atlético precisa de jogadores que mudam o jogo também no banco, né? Não adianta você ter uns bagres no banco, sabe? O Alex Santana é um cara que pode mudar jogo, né? Mostrou isso até no ano passado. Então deixa eu fazer uma pergunta para você, se eu entendi o seu comentário, tá? Então você quer deixar um jogador que pode mudar o jogo no banco, o que significa que você vai pôr um pior, que não pode mudar jogo. É porque para mim ele joga, né? Ele pode fazer calma, ele pode fazer essa função mais à frente, apesar de não ser a principal valência dele, como meia, né? Ou um terceiro volante.
Só que para mim ele entra no lugar do Fernandinho, sabe? Ou até do próprio Eric. Só que eu prefiro o Eric e Fernandinho, né? E o Zapelli armando. Eu colocaria o Canóbio. Tanto faz as pontas, mas colocaria acho que na ponta direita. Não vejo o Canóbio hoje saindo do time pela toda a garra dele, é importante, box to box. Mastriani, centroavante, e aí na esquerda, cara, é uma incógnita, mas eu colocaria o Christian, tá? Porque o Christian ele pode... porque ele já fez essa função e ele também faz a função como meia, sabe? Então o Christian, nesse entendimento ali, é interessante. Até porque o Esquivel é mais defensivo que o Godoy, né? O Godoy dá uma amplitude muito grande pelo lado direito, o Esquivel é mais defensivo. Então vamos lá. Até o Fernandinho e Eric igual, daí você vem com... Deixa eu lembrar aqui, cara. Sapelli, e daí Canóbio, 3 adiantados. Mastriani e Christian. Então a divergência seria, então ele só diverge de mim em 2 posições. No caso, no lugar do Santana, ele põe o Christian, que são parecidos, inclusive. Né? O Christian acho que faz mais gol. Não sei, bem parecido. E aí ele prefere o Canóbio ao Pablo. Então, eu vou com o Napo até o Alex Santana. Daí eu vou na tua tática aqui, Rodrigo, de ter alguém diferenciado no banco. Eu ponho o Sapelli no banco, guri, senta aí, né? E vou montar o time com Mastriani e Canóbio e o Pablo recuado. Só que o Hassan me convenceu hoje que dá para jogar com Pablo e Mastriani na frente. E o Canóbio, que sempre disse que é meia. É verdade. Então, se o rapaz chegou aqui e disse que eu sou meia, mas coloca-me no ataque. Então, meu amigo, vai jogar na meia, seu Canóbio. Então ficaria. Mas aí não é melhor usar Zapelli na meia? Canóbio no banco? Mas como é que você tira o Canóbio? Não, mas aí é que tá o negócio, gente. Quando o Canóbio é contratado do Peñarol, ele realmente era meia. Aliás, ele fez não era bem uma dupla, porque tinha ali um conjunto de meio diferente, mas com o Trindade, né? Um Trindade que jogou no Curitiba. Então ele não era bem um volante, mas jogava atrás. E no Atlético ele foi atacante e foi ponta. E até lateral já. Né? Era Trindade, Facundo Torres, Terans, Canóbio e o Agostinho Canário Alves na frente, né? Era um time... É isso. Entendeu? Então no meu desenho seria a linha de 4 do Napo, os 2 volantes Eric Fernandinho, Canóbio, Alex Santana, Pablo e Mastriani. É esse o time.